Olá, desbravadores! Eu sou a Lara do canal Enigmático e vou contar mais um episódio curioso para vocês. Hoje vamos mergulhar na fascinante história de Maria Augusta, a misteriosa loira do banheiro. Prepare-se para uma narrativa repleta de reviravoltas e mistérios que envolve essa figura histórica, nascida no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo. E então, vamos desvendar essa história? Em tempos passados, nas terras encantadoras de Guaratinguetá, lá em São Paulo, despontou uma figura fascinante, a Maria Augusta, a destemida filha do Visconde de Guaratinguetá. A residência que abrigou Maria Augusta, que ficou conhecida como a Loira do Banheiro, é uma parte essencial na trama curiosa que envolve a sua vida. A casa, localizada no coração de Guaratinguetá, que antigamente pertencia ao Visconde, foi o cenário onde se desenrolaram eventos cruciais dessa história. A mansão, que mais tarde se transformou na escola estadual, foi o conselheiro Rodrigues Alves, carrega consigo uma bagagem de histórias e lendas. A saga da Loura começou ainda na adolescência, quando seu pai, o Visconde de Guaratinguetá, forçou Maria a se casar aos 14 anos de idade com um homem influente que era, assim, 20 anos mais velho que ela. A saga Contrariando os planos paternos de um casamento arranjado, ela disse au revoir, deu um tchauzinho e foi direto para Paris viver a vida, embarcando em uma aventura incrível. Quem nunca, né, gente? A jovem, aos 18 anos, munida de coragem e liberdade, vendeu as joias da família, mergulhou nas luzes dos salões europeus e lá viveu luxuosamente até 1891, quando o destino, no entanto, pregou suas peças. E aos 26 anos, a Maria Augusta partiu desse mundo para melhor de maneira misteriosa, ninguém sabe como. A sua morte, cuja causa ainda é desconhecida, é especulada como sendo hidrofobia, que era muito presente essa doença, a raiva, lá em Paris na época. A teoria da hidrofobia, relacionada à história da Loira do Banheiro, sugere que Maria Augusta pode ter sido vítima da raiva, que era uma condição associada à desidratação. Seu retorno ao Brasil foi cheio de acontecimentos inexplicáveis e deu origem à lenda que persiste nos corredores da escola Conselheiro Rodrigues Alves até os dias de hoje. A viagem de retorno do corpo de Maria Augusta foi permeada de mistérios perturbadores. Após o falecimento da jovem, lá nas terras europeias, sua mãe, ao saber da sua morte, pediu que o corpo retornasse ao Brasil. O corpo foi colocado em um caixão para a viagem de navio de volta à sua terra natal, Guaratinguetá. Entretanto, a trajetória do caixão foi marcada por incidentes intrigantes. O caixão foi saqueado por ladrões em busca das joias que eles achavam aí que vinham de viagem junto com ela. E isso tudo resultou na perda do atestado de óbito, que era o símbolo da sua morte. Isso adicionou aí mais camadas de mistério a essa história e a lenda da Loura do Banheiro. A Maria chegou em condições assustadoras,
toda revirada, com os cabelos cheios de algodão, algodão e cabelo saindo da sua camisola, e a sua mãe a manteve em casa. O corpo de Maria Augusta foi conservado, colocado em uma redoma de vidro. Surgiram relatos de que ela, de alguma forma, ficava pedindo para ser libertada dessa redoma, gente, dando início à lenda da loura do banheiro. O corpo A sua mãe a manteve nessa redoma em um quarto que mais tarde seria um dos banheiros da escola. Até que um dia ela sonhou com a Maria pedindo para ser enterrada. A cerimônia ocorreu em 1902 no cemitério de Passos, em Guaratinguetá. O antigo casarão da família, localizado lá no coração de Guaratinguetá, mais tarde que virou a escola Conselheiro Rodrigues Alves. E adivinha? Dizem que a loira do banheiro anda por lá e continua andando até hoje, principalmente nos banheiros femininos que foram construídos onde o corpo ficou ali naquela redoma. A loira do banheiro, como enfim ficou conhecida, é a protagonista de eventos peculiares que transcendem gerações. E também teve um incêndio aí misterioso em 1916, que envolveu a escola. Esse incêndio alimentou ainda mais os boatos e as narrativas que persistem até os dias de hoje. A imaginação popular se desdobrou em teorias sobre a sua morte, incluindo a ideia da hidrofobia e uma sede eterna da Maria Augusta. Os alunos destemidos exploradores dos segredos da loira do banheiro perpetuam tradições como bater na porta, chutar o vaso sanitário e até ficar xingando palavrões. Dizem que isso invoca a presença da loira ali nos banheiros. Bom, cada toque desses rituais, cada riso sutil é interpretado como uma resposta da figura lendária, que, de acordo com as histórias, ainda busca algo nos corredores da escola. Será água? Ah, e não é só aqui no Brasil que rolam histórias malucas em banheiros escolares, não. Lá nos Estados Unidos tem a tal Blood Mary, outra loura assustadora que se acredita que seja um espírito maligno que pode ser invocado pronunciando o seu nome repetidamente diante de um espelho no escuro. Você teria coragem? Várias versões, a narrativa inclui um ritual misterioso, em que alguém precisa sussurrar Blood Mary, Blood Mary, várias vezes enquanto encara o espelho em um ambiente bem apagado. Contam que as lendas que após essa invocação, o espírito de Blood Mary pode aparecer no espelho ou causar eventos terríveis para assustar aqueles que a chamaram. Ai, que medo! Essa fábula, contada de forma lúdica, tem suas raízes em diversas culturas, inclusive em vários lugares do mundo, tá, gente? É uma história cativante para instigar um pouco aí de medo, mistério, né? Bom, voltando aqui a Maria Augusta, nossa loira brasileira, né, gente? Os banheiros da escola Conselheiro Rodrigues Alves tornaram-se um palco de uma encenação sobrenatural, onde sombras dão a vida a persistente lenda. Bom, alguns ousam afirmar que ao quebrar um espelho próximo ao mausoléu da Maria Augusta, sua presença pode ser sentida como se ela, de alguma forma ali, quisesse se comunicar através do véu que separa os dois mundos. Mesmo quem é mais cético acaba entrando na brincadeira. Uns dizem que já viram sombras dançantes nos corredores da escola. Outros ouviram risadas suaves, como se a Maria Augusta ainda estivesse presente ali onde teria sido sua casa. E tem até quem jure ter visto a loira em espelhos quebrados tentando se comunicar através deles. Ai, gente, eu tenho medo.
Outros relatos falam de vozes e antigas melodias ressoando pelos corredores, como se a loira do banheiro revisitasse mentalmente os requintados bailes parisienses que ela frequentou em sua juventude. Outras experiências incluem testemunhos de torneiras que se abrem de repente, como se a jovem com sede estivesse em busca de água, que, segundo a tradição, lhe traria paz. As pessoas afirmaram ver a figura de Maria Augusta pedindo para ser enterrada, sempre que ouviam barulhos estranhos nos banheiros. A história acrescenta que ela supostamente buscava por água, o que se alinha aí com sintomas da raiva, né, gente? A hidrofobia, a pessoa ficava desidratada. E esse aí era um dos sinais, dos sintomas. Os relatos se entrelaçam como se fios de uma trama obscura, transformando os banheiros em espaços onde o real e o imaginário se fundem, numa dança divina. A escola, que no passado foi a mansão da família, tornou-se o ponto central da mitologia urbana que cerca a loira do banheiro. Não existem relatos confiáveis de conversas com a loira do banheiro, pois a figura é parte de lendas urbanas e folclore. As histórias geralmente envolvem assim, avistamentos, sensações estranhas, ruídos misteriosos dos banheiros da escola, mas não tem registro de conversas entre alunos, conversas direto com a loira, não. Ela permanece como uma figura enigmática e assombrada das narrativas populares. As versões sobre sua aparição nos banheiros variam, mas a lenda se mantém viva, alimentada por eventos sombrios, como o incêndio que eu falei mais cedo, que aconteceu ali em 1916. A história de Maria Augusta, que desafiou convenções sociais, foi obscurecida ao longo do tempo, possivelmente devido ao seu uso nas escolas. A história era contada para desencorajar os alunos a matar a aula. Boa ideia, né, gente? Para não matar a aula. O mistério em torno da loira do banheiro continua intrigante, apesar das adaptações ao longo dos anos. A cidade, imersa nessa aura enigmática, vive uma mistura de sentimentos. Alguns, cativados pela lenda, participam ativamente das tradições locais, enquanto outros, mais céticos, veem ela como parte do folclore que enriquece a identidade da cidade. As visitas ao túmulo da loira do banheiro são descritas como passeios misteriosos pelo cemitério, onde os curiosos exploram a história trágica de Maria Augusta. O túmulo, adornado com mistérios, histórias e lendas, torna-se um lugar onde a realidade mistura com a imaginação, convidando os visitantes a mergulhar na magia sutil que envolve a última morada da loira lendária. O mausoléu onde repousa seu corpo é como um portal para o reino dos segredos profundos. A lenda diz que seu espírito inquieto vagueia pelos corredores do cemitério. O túmulo, adornado com as lembranças perdidas de uma vida interrompida, é um lugar onde a tragédia é contada com a magia das suas aparições. Ao chegar ao mausoléu, os visitantes são envolvidos por um ar de suspense, como se a própria loira estivesse contando suas histórias de um passado trágico. As pessoas com olhares curiosos imaginam os acontecimentos que a cercaram, a vida e a morte da lenda, fazendo dessas visitas uma jornada sobrenatural. Aqueles que se aventuraram a visitar o túmulo da loira do banheiro relataram experiências intrigantes e assustadoras. Alguns afirmam ter testemunhado uma mulher dançando ao redor dos túmulos do cemitério,
como se o espírito da Maria Augusta ainda estivesse envolto no seu vestido branco. Outros dizem ter ouvido vozes baixinhas e cantigas, como se a princesa rebelde ainda se divertisse nos salões de Paris. Há relatos de espelhos próximos ao mausoléu, quebrando misteriosamente, como se a presença da loira transcendesse os limites do visível. Alguns visitantes juram ter visto a imagem de uma mulher pálida nos reflexos, como se a Maria Augusta estivesse de alguma forma se comunicando através do véu que separa a vida da morte. Essas visões, cercadas por uma magia de mistério, trazem pedaços de encanto à história da loira do banheiro, fazendo do túmulo um local misterioso, onde os curiosos desejam visitar. A residência que um dia abrigou Maria Augusta, agora a escola Conselheiro Rodrigues Alves, permanece como um testemunho silencioso dos acontecimentos que moldaram a lenda. Os corredores, antes palco das extravagâncias da jovem em vida, hoje ecoam com a manifestação dos rituais dos estudantes. Assim, a loira do banheiro, que outro dia era uma princesa rebelde, que desafiou convenções sociais, tornou-se uma figura imortalizada na mitologia de Guaratinguetá. Sua história, recontada em rituais de invocação nos banheiros ali, nos espelhos e nas tradições locais, é um lembrete persistente da rebeldia e da tragédia que permearam a vida e a morte da Maria Augusta, mesmo além do túmulo. Enfim, a loira do banheiro de Guaratinguetá virou praticamente uma celebridade local. Uns levam a sério, como eu disse, outros se divertem com a história, mas o fato é que a loira continua dando o que falar. E você, o que acha que aconteceu com a Maria Augusta lá em Paris? E será mesmo que ela anda passeando pela escola lá em Guaratinguetá? Até o próximo episódio e que a vontade de desvendar esteja sempre com vocês.